Foi. Boa noite, prof. e os demais acadêmicos presentes. O nosso grupo é composto por mim, Bruna Canali, a Bruna Alves, a Eliane e a Thaís Nayade. A gente pegou a disciplina de Geografia na Educação Infantil e vou falar um pouquinho sobre a concepção da educação infantil. A educação infantil nem sempre teve um lugar de destaque na formação da criança. Ela surgiu então de modo assistencial, que tinha como objetivo suprir as necessidades das crianças e muitas das vezes ocupando o lugar da família. As creches deram origem com a Revolução Industrial, onde que no Brasil surgiu em função da urbanização e da estruturação do capitalismo. E com esse capitalismo, a necessidade da mulher de ocupar o mercado de trabalho. Por conta disso, era preciso de um lugar para elas deixarem seus filhos, né? As crianças que ficavam horas distantes de suas mães precisavam ser cuidadas e as creches eram que preenchiam essas necessidades para essa classe trabalhadora. Em 1980, a educação infantil ela deu um avanço, concluindo que, independente da classe social, a educação da criança pequena é extremamente importante e que todos deveriam ter acesso a ela. A partir disso, temos então a Constituição Federal de 1988, que define então que creches e pré-escolas como direito da família e dever do Estado em oferecer esse serviço. Após isso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reafirmou os direitos constitucionais em relação à educação infantil. E a LDB de 9394 de 1996, onde a educação infantil passou a ser a primeira etapa da educação básica, integrando o ensino fundamental e o ensino médio, passando a ser vista como junção do cuidar, do educar e do cuidar. O termo educar e cuidar vai muito além de um simples cuidado higiênico ou alimentar, mas sim de fazer parte do crescimento daquele aluno, de suas vivências e experiências adquiridas ao longo do tempo. O docente precisa estar articulando no seu processo de ensino todo um contexto relacionado a cada particularidade de seus alunos, como relacionar-se a essas vivências que esse aluno tem tido em seu cotidiano com seus familiares. Nessa etapa do ensino, é importante ressaltar a importância dos eixos estruturantes. Sendo assim, de acordo com a BNCC, os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras. E, sendo assim, a geografia na educação infantil proporciona aos alunos construção de reconhecimentos relacionados a conceitos como tempo, espaço, brincar, lugar, ambiente e sociedade. Assim, os mesmos precisam ser estimulados, desenvolvendo o raciocínio geográfico como uma maneira de exercitar o pensamento. Bom, nos pressupostos teóricos, é necessário definir a metodologia que dá sustentação ao trabalho escolar. Portanto, a BNCC, ela se sustenta pelos pressupostos da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Sendo assim, outro pressuposto a ser considerado é os determinantes legais, né, que por meio da resolução de número 2 de 2017, conforme o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Pleno, eles estabelecem direitos essenciais para a aprendizagem na educação infantil, sendo o conviver, o brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então, esses direitos, eles perpassam os campos de experiências que organizam as práticas da educação infantil. Portanto, também temos a deliberação de número 3 de 2018, conforme o Conselho Estadual do Paraná, de Educação do Paraná, que instituiu até o referencial curricular do Paraná. Ele traz princípios, direitos e orientações. Eles definem que as instituições de educação infantil, elas trarão, né, as áreas do conhecimento
e aos componentes curriculares, que são os eixos norteadores da educação infantil, que são as interações e brincadeiras que possibilitem a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização. Então, a BNCC, ela nos traz nos traz 6 direitos da aprendizagem e o desenvolvimento da criança na educação infantil. Como já foi citado ali em cima, mas eu vou estar especificando cada um conforme o primeiro direito é o conviver, que se trata de conviver com outras crianças, né? E não só crianças, com os adultos, em pequenos grupos, em grandes grupos, para que eles possam estar utilizando diferentes linguagens, né, de conhecimento para si, né? Também temos o direito brincar, que, né, enfatiza cotidianamente, em diversas formas, diferentes espaços, né, que a criança possa estar praticando esse direito. Também tem o direito participar, que é para que ele seja um participante ativo, né, com os adultos, com outras crianças, né, tanto no meio escolar, nas atividades e assim por diante. Também temos o direito a explorar, que é, no caso, explorar os movimentos, né, dentro do contexto geral da sociedade, com base nos gestos, nos sons, forma, texturas, e assim por diante. Também temos o direito de expressar-se, que nos diz que ele deve se expressar como um sujeito dialógico, né? Que ele possa ser um ser criativo, que ele é um ser sensível, né? Ele tem necessidades, ele tem emoções, então ele tem esse direito de se expressar. Também temos o direito de conhecer-se, né? Que diz que a criança ela deve construir a sua própria identidade. Então, no contexto social e a partir do contexto cultural também. Portanto, a educação infantil, o objetivo maior dela é o desenvolvimento da aprendizagem que visa a compreensão do seu comportamento em geral, né? Das suas habilidades e também dos seus conhecimentos, assim como a BNCC nos mostra. E a Eliane vai falar um pouco dos campos de experiência. Então, o campo de experiência, o que é o campo de experiência? Ou seja, o campo de experiência não é assim, hoje vou trabalhar um campo, à tarde outro. Como o nome indica, ele se fundamenta em experiências, algo que tenha continuidade. Mas o mais importante é entender uma criança, como ela funciona. Uma criança ela não se divide suas experiências, ela vive sua experiência. Por exemplo, uma criança ela pode estar brincando ali com uma pedrinha, ela não vai ficar pensando o que posso construir com essa pedrinha? Para que essa pedrinha pode me servir? Então, ela vai viver aquele momento. A criança ela não se divide, ela vive, ela experiencia. Então, o campo de experiência, eles não são para ser trabalhado individualmente, eles se relacionam a todos. Você pode fazer uma coisa em que vários aspectos de diferentes campos estejam participando. O professor, ele precisa ser colaborador e participante das atividades, identificando como sendo um campo ou de outro, para que ele possa expandir, viver com a criança para poder aprofundar ou criar outras coisas. O campo de experiência é uma formulação da atividade que respeita o funcionamento da criança. O que a base nos traz para a educação infantil é inspirado nos direitos da criança, na forma da criança funcionar. Então, os campos de experiências, eles são em 5. O primeiro é eu, o outro e o nós. Este campo, ele trabalha a construção da identidade. Eu preciso saber quem eu sou, não só conhecer e saber quem eu sou, mas olhar o outro a partir de mim e do outro, nós temos o nós, a dimensão social que todo ser humano tem, conhecer a história um do outro. Aí tem o corpo, gesto e movimento. Ele nos traz um diálogo entre o corpo com o autocuidado e também com os direitos de aprendizagem, gestos e movimentos. No que? Se remetem-se no desenvolvimento físico,
A criança precisa sair, se movimentar, correr, pular obstáculos. Ela vai se desenvolvendo. Precisa também se cuidar do seu corpo, identificar o que é bom e o que é ruim. Aí temos os traços, sons e cores e formas. Nesse campo, trabalha-se a arte, com as cores, as formas, com a sensibilidade, a humanização. Dialogar também com o também explorar os instrumentos e tudo que há no mundo. Aí temos a escuta, a fala e o pensamento. Este campo ele trabalha muito a leitura, a escrita, a oralidade. Trazer um ambiente alfabetizador, letrado, sem ficar alfabetizando. Aí temos o último campo, que é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Este campo, ele traz o diálogo com a ciência da natureza, com a matemática, possibilitando trabalhar com quantidades e relações entre elas. É isso. Bom, a partir desse momento, vamos falar sobre os eixos da educação infantil. De acordo com a nossa tabela, que ela foi baseada nas referências do currículo do Paraná, onde a tabela da educação infantil, da matéria de geografia, ela é dividida por 3 partes. A primeira é de crianças de 0 a 1 ano, o que é composta pelo campo de experiência de espaço, tempo, quantidade, relação, transformações e saberes, como, por exemplo, exploração do mundo. A segunda parte é de crianças de 1 ano a 3 anos, que tem como campo de experiência explorar e descrever semelhanças e diferenças entre características da propriedade dos objetos, como as texturas, massas e tamanho, como, por exemplo, descrever quais são as semelhanças e diferenças. Por fim, essa tabela ela é composta por crianças de 4 a 5 anos, que tem como objetivo estabelecer as relações de comportamento entre objetos e observações de suas propriedades, como, por exemplo, estabelecer as relações entre si com os colegas. Bom, sobre a tabela seria isso. A partir de agora, a Eliane vai estar falando sobre a avaliação. Dessa forma, através de métodos avaliativos, será observado se o aluno compreendeu ou não o conteúdo, ou se possui alguma dificuldade para que o professor possa ajudar, né? Então, o processo avaliativo, ele deve ser feito em um processo contínuo, através de trabalhos orais, desenhos, jogos e entre outros. A professora, ela pode mostrar diversas imagens de casa, rua, enfim, o que possa ajudar com que a criança faça um desenho sobre a sua rua, como é sua casa. Aí a professora pode pedir que a criança desenhe no caderno, numa folha sulfite, né? A sua casa, a sua rua, o que tem no seu bairro, o trajeto da sua casa até na escola, o que ele vê, né? E assim por diante. Explorando quantidades de cômodos e atividades realizadas, em cada um, essa atividade será avaliada o desenho, se possui todos os obstáculos comentados em sala, como esse professor pode observar se o aluno conseguiu compreender a fala feita em sala, se o aluno participou, então o professor pode avaliar através da participação, né? E é isso.